uma vitória para colocar o rubro-negro na briga pelo G8. Termina a partida. O Vitória vence fora de casa. É para comemorar mesmo, João Burs. O técnico está invicto, com um empate e 2 vitórias seguidas. E se o assunto na Toca do Leão não é mais o Z4, muito disso se deve também a Rafinha. Mais uma vez ele foi decisivo. O cara já marcou 6 vezes em 9 jogos disputados. Rafinha honra a camisa número 11. O time baiano foi melhor desde o início e com 19 minutos já estava na frente. O passe de Eduardo foi metade do gol. Olha a equipe do Vitória, o Rafinha bateu! Gol! Só que depois daí o São José foi pra cima. Olha o cruzamento pra área, o Dalton dá um totozinho na bola e ela acaba saindo. Dalton, que entrou na última hora, passou a ser testado no gol rubro-negro. Mas o goleiro não conseguiu evitar o gol de empate. Jadson fez de cabeça. No segundo tempo, o São José ficou mais perto do segundo. A virada só não veio porque Dalton fez boas defesas. E o chute pega o Dalton! O Silas bateu de prima, o Dalton foi buscar defesaça do goleiro do Vitória. Leonardo... Só que a noite estava guardada para um colombiano que andava esquecido na Toca do Leão. Olha o toque do Trellis! Gol! Trellis mostrou categoria para deixar o Leão vivo na Série C. Trellis honra a camisa número 22. Vitória importante para colocar fogo na reta final da primeira fase da competição. Faltam 5 jogos e vai ter briga até o fim. É hora de continuar trabalhando jogo a jogo, semana a semana, sem pensar no passado e sem pensar no futuro. O nosso futuro hoje é somente trabalhar, se dedicar e focar no jogo que a gente tem contra o Paysandu. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Calma, Dadai. Segura, que ainda falta, viu? A gente estava conversando em off aqui sobre as coisas internas que acontecem no Vitória, né? Quem acompanha o Jogo Aberto sabe tudo que o Vitória vem passando, o sofrimento do torcedor, como o torcedor já chegou a jogar toalha e agora está pensando em pegar a pontinha de volta. O Vitória está a 2 pontos do G8, tá, gente? Para quem não está aí com o entendimento perfeito dessa Série C, nessa primeira fase são 19 jogos, faltam 5 ou 4? 5. Faltam 5. Os 8 primeiros se classificam, formam 2 quadrangulares, que aí 2 e 2 vão subir 4, tá bom? O Vitória passou boa parte do campeonato na ponta de baixo, entrando e saindo da zona de rebaixamento. O G8 chegou em um momento a ser utopia. A chegada do Bursi deu uma sacudida. Eu até recebi uma mensagem aqui de um telespectador nas redes sociais, que já vou fazer para a galera, que ele pergunta aqui: ô Ju, o que foi que aconteceu? Porque os jogadores são os mesmos, eles estavam de birra com o treinador, tal. A gente vai tocar nesse assunto, mas sobre o G8, hoje o Manaus enfrenta o ABC já está no G4, o Manaus está ali na porta do G8. Se vencer o Manaus entra, mesmo assim não diminui a diferença para o Vitória, que continuará sendo de 2 pontos, ou seja, nesse domingo o rubro-negro enfrenta o Paysandu, o jogo é aqui no Barradão, 4 da tarde, também deve ter aí um bom público, com o torcedor voltando a confiar. Se o Vitória vencer o Paysandu e contar ali com um tropeçozinho de quem está no meio do caminho, olha o que pode acontecer, o Vitória entrar no G8. Entrar no G8, perfeito, Ju. Aí, e o torcedor do Vitória, esse jogo, nós conversávamos muito antes de acontecer. Olha, esse jogo do São José é um divisor de águas. Se o Vitória ganhar esse jogo, e precisava ganhar, ele pode entrar no G8. Mas se ele perdesse o jogo, ele ficaria a 7 pontos, aí faltando 5 partidas, não chegaria no G8. Já que ele conseguiu, a história agora é
motivação total de técnico, de diretoria que está pagando bicho ali molhado, no dia seguinte está pagando bicho para os jogadores, motivação da torcida que deve levar mais de quase 30 mil pessoas para o estádio e vai pegar o adversário lá de cima. O adversário está na segunda posição. Quer dizer, é um jogo difícil? É. Mas o Bussi, o torcedor perguntou, são os mesmos jogadores? É. Mas o Bussi encontrou a maneira de jogar, a comunicação, o diálogo entre os Fabiano, né, gente? Mas Fabiano não é treinador nem aqui nem na China. Eu acho que na Europa talvez até seja lá para um time lá da Europa que não conhece futebol. Então deixa ele por lá. Mas então o Bussi, ele conseguiu ali coadunar bem a equipe do Vitória, conversar facilmente com os jogadores. Eu já viajei muito com o Bussi, estrada fora, sei como ele trabalha, como é que ele pensa, como ele trata o jogador, com muito respeito, com muito carinho e fala fácil com o jogador. O jogador entende, a leitura que ele passa, o jogador entende. Então eu acho que todo esse trabalho, esse conjunto de coisas fizeram com que o Vitória conseguisse, no último jogo, aquele jogo no limite mesmo dele, ganhar o jogo. Agora tem que ir para quebrar um tabu. Conseguir sua terceira vitória consecutiva. É coisa que o Vitória não acontece há anos. A última vez que isso aconteceu nessa Série C foi aquele jogo que botou 26 mil contra o Volta Redonda. Contra o Volta Redonda, o Vitória foi e perdeu, né? Que isso mude, hein, Glauber? Que isso mude. Uma mudança que eu já vi, que a gente reclamava aqui, Juliana, e você várias vezes eu já vi, uma mudança de postura. A primeira foi que o Vitória começou a chutar no gol. O Vitória tinha medo de chutar no gol. Eu até brincava, é inimigo do gol, né? Porque os caras não chutam. Parece que a bola estava lá, era quente, aí os caras ficavam com medo de chutar, largava logo a bola para o lado. Enfim, o Vitória ontem chutou muito ao gol, Trellis, logo na primeira oportunidade dele, meu irmão, fez o que manda na escolinha, ou na aula de educação física. Clareou, chutou. Bate. Foi isso aí, foi o que o Vitória fez. O Vitória chutou muito, às vezes, né, o chute saía lá longe, enfim, mas a gente via a vontade. E o João Bussi, ele vem treinando muito isso, chutes, finalizações, para que os jogadores, né, afinem a pontaria, e foi o que aconteceu. O Santiago Trellis ontem fez uma boa partida, não só foi porque ele fez o gol não, né, e nem assistência, mas você já viu uma mudança de postura dele, mais motivado. O João Bussi, ele conhece boa parte dos jogadores que estão aí, porque eles já haviam trabalhado principalmente com os jogadores da base lá atrás, em 2018, 2017, 2016, essa galera cresceu e tá aí. O João Bussi tem uma linguagem fácil, como o Emílio frisou aqui. Isso já melhora bastante, né? Um treinador que está ali sabendo já se comunicar, já é meio caminho andado. E a galera entendeu fácil a filosofia dele. Entrevistei hoje de manhã o Léo Gomes, ele deu uma entrevista para a gente lá no programa BN na Bola, da Rádio Salvador FM, e ele falou isso, que as palavras de Léo Gomes foi um acerto grande da diretoria do Vitória em trazer João Bussi, porque ele tem uma linguagem fácil, a gente consegue entender a filosofia do trabalho dele com facilidade. Tá aí, o resultado é 3 jogos, Vitória teve um empate e 2 vitórias com o João Bussi à frente. Tá aí, e acho que dias melhores estão para acontecer no Vitória. Ô Ju, além da chegada do Bussi, de mandar o Fabiano embora, porque realmente, na minha opinião, muito fraco, deixou muito a desejar, essa virada de chave do Vitória também passa por acreditar no trabalho. E esses 2 resultados, antes deles chegarem, a gente até entrevistou o Fábio Mota lá no BN na Bola e a gente perguntava sobre como é que o Fábio Mota via essa questão de acreditar, de como mobilizar os caras, de como fazer acontecer, e ele disse que nunca deixou de acreditar nessa classificação, Sim. na possibilidade de chegar junto, e agora tem aí um jogo de afirmação, um jogo contra uma equipe grande, um jogo onde vai contar com sua torcida, onde o Vitória precisa dar uma resposta para o seu torcedor, principalmente depois do que aconteceu contra o Volta Redonda. Eu acho, Emílio, que divisor de águas, na verdade, é essa partida contra o Paysandu. Olha, já foram tantas, eu já falei várias vezes, hoje. Mas é a primeira vez que você fica ali cara a cara, tô te vendo aqui, tô a 2 passos. Mas contra o Volta eu acho que também tava, não tava para entrar no G8, ele precisava ganhar, agora ele ficou a 2 passos do Paraíso. E com detalhe, viu, essa Série C tem uma vantagem, não tem janela. Então, aí também parabéns para a diretoria do Vitória. Acreditou, porque todo dia contrata um. Chega um, e tá dando certo. Olha o Rafinha aí.
Deu certo. Eu ia falar dele agora. Um outro atleta que merece, né, ser bem citado, eu até comentei, eu tenho gostado muito do Dionísio no meio de campo, eu acho que ele passa regularidade, segurança, né? É um jogador, apesar de ter vindo de um time menor que é o Atlético, tem encaixado bem, mas o Rafinha é um outro nome que precisa ser destacado positivamente nesse time do Vitória, porque ele veio cheio de desconfianças, o que é natural, afinal a gente olhava o histórico, pô, não tem nenhum gol na temporada. E aí, vai chegar aqui fazer o quê? E olha o Rafinha aí, todo o jogo tá brocando, hein? E um motivo até, um dos motivos que levou o Vitória nessa condição é ele mesmo, como disse o Charles aí. Ele pegando bola, fazendo gol, metendo gol e partindo. Tem aquele gol contra o Figueirense, ele levou um soco na cara. Mas estava lá, meteu a cara para levar um soco e fazia o gol do Vitória. Quer dizer, ele é ousado, ele é intrépido, ele vai para cima. E é isso que o Vitória precisava. Tem outros jogadores lá que até hoje não mostraram, mas ele se sobressaiu porque é um pouco mais ousado, um pouco mais valente. E tá aí, já é o artilheiro do Vitória na Série C e um jogador que está encantando a torcida. Sobre o Trellis, né, eu até comentei aqui semana passada, quando o time não tá bom, a gente trabalha com futebol há anos e sabe, até quem é mais ou menos não consegue jogar bola. Quem é bom também se contamina. O Trellis não vivia sua melhor fase, né, mas a gente falava aqui, fez algo de tão absurdo para ser execrado, o Vitória resolveu trazer o Rodrigão. Eu falei, gente, não tem nada de diferente no Rodrigão do que do Trellis, do Dinei. Falamos algumas vezes. Quando o time encaixa, amigo, as coisas facilitam para quem tá lá na frente, porque centroavante que entrou no Vitória esse ano penou, a bola não chegava. Aí quem teve muita oportunidade, Guilherme Queiroz, para matar o torcedor de raiva. Roberto, 10 mil chances, jogou de ponta, de outro lado e no meio e tal, de tudo, né? Só faltaram botar o cara no gol. Mas quando o negócio encaixa, taticamente hoje você falou da questão de chutar, isso aí certamente foi o treinador que falou, abrir o chuta, amiga, a gente tem que arriscar. E o Vitória é um time mais compacto. Os caras estão encostando mais um no outro. Antes o Vitória perdia passe de 2 metros. E você trouxe um outro dado interessante. Quando você não planeja, você faz diagnóstico. O que é que precisa? A bola começou a chegar. A bola não chegava. Independente dessa bola ser chutada de fora da área, a bola não chegava. E agora a bola está chegando no centroavante. Está tendo mais opções que não tinha. O próprio Dudu, de uma certa forma, com o João Bussi, passou a jogar dentro da linha dele, jogar melhor e ajudar mais. Falar do jurídico do Vitória, que imediatamente conseguiu efeito suspensivo, né? Como foi sexta-feira, a gente acabou não falando aqui, foi à tarde. O Eduardo e o Matheus pegaram 6 jogos, não é isso? E o Amadeus 5? Não, o Eduardo o Matheus Moraes pegou 5, o Eduardo 6 e o Ricardo Amadeus 6. Só que a doutora Patrícia Saleão e doutor Dilson Pereira Júnior, eles conseguiram aí o efeito suspensivo, aí eles vão jogar até quando esse efeito suspensivo ser julgado. Ainda não tem data para ser julgado pela STJD. E foi importante, porque o Eduardo é titular no Vitória. Né? E o Eduardo está jogando, como o Emílio até frisou aqui, acabou não concluindo, ele vem jogando mais à frente com o João Bussi, com o Fabiano Soares e com os outros treinadores, com o Geninho. Ele vinha jogando ali como segundo volante. E hoje o João Bussi, ele dá mais liberdade para ele chegar lá na área, também dar passe para os jogadores. E foi isso que aconteceu, né? No primeiro gol foi a assistência dele, né, para o Rafinha. O segundo, o Alan Santos ali deu para a Trellis, enfim. O Vitória ainda traz alguém até o fim dessa primeira fase? Faltando 5 jogos aí? Possivelmente vai contratar um volante, eu vou ver a situação dele lá na equipe dele, caso o João Pedro vá para o clube de Portugal. O clube de Portugal, o Portimonense está querendo o empréstimo dele, o Vitória ainda não quer liberar, mas se na contraproposta do Portimonense agradar aí, porque o Vitória quer uma compensaçãozinha financeira, aí vai liberar por empréstimo, um passe fixado, e aí vem um jogador já imediatamente para suprir essa ausência aí do João Pedro. Pode ser, Danilo Cardoso já foi embora, o zagueiro, ele pediu para sair, vai para o Vila Nova, inclusive, de Goiás. Ele já se despediu, o Vitória ainda nem comunicou oficialmente, mas desde sexta lá no BN na Bola, né, mídia, a gente soltou essa informação. E pode ser que hoje tenha novidades. Também. Eles estavam trabalhando para hoje trazer... É porque ainda a gente não teve tempo para parar. Tava aqui, gente. Não, que a gente vem se preparar para o programa, mas vem reforços aí pro Vitória. Um atacante, né? Também. Ainda pode ser fechado hoje. Sim. E também o volante. Show de bola. Vamos ouvir o Bussi, então, falando... daqui a pouquinho, né? A gente está vendo aí algumas imagens do jogo, mas não dá pra gente chamar o Bussi agora. Deu um probleminha ali
na nossa ilha de edição. Daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico do Vitória e vamos falar de Série D também, viu, gente? Olha, resultados aí importantes para os times baianos nesse fim de semana. Jacupa classificou, Bahia de Feira. Juazeirense tem uma chance no meio do caminho, e o Atlético, né? Fora. Infelizmente foi a decepção. O atual campeão baiano fez uma primeira fase bem ruim. Daqui a pouquinho, agora sim, o técnico João Bussi. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, como foi. Realmente é uma outra velocidade. O time deles bem acostumado, o time deles estava invicto aqui, jogando nesse gramado. E soubemos suportar, lógico, oscilou, temos coisas para ajustar. Mas mais importante foi a vitória. Temos mais uma semana de trabalho, de ajustes, para a gente concentrar no que a gente tem que evoluir para continuar nossa caminhada. Porque nós faremos novamente uma grande semana de trabalho e contamos com o apoio do nosso torcedor lá no nosso estádio, nos apoiando. E da nossa parte vai ter muita dedicação, entrega, para a gente fazer um grande jogo.